Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa live da nossa jornada bíblica. Muito bom tê-los aqui comigo. Que bom nós estarmos aqui juntos, podendo crescer, frutificar, multiplicar, avançar, conhecer mais da palavra de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração nessa manhã. Amém? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos lá, vamos dar início. Bom dia. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Amém? Um dia que Deus fez para nos abençoar nessa manhã, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que tanto eu quanto você vamos poder sair daqui maravilhados com o que Deus vai fazer nessa manhã, como Ele tem feito todos os dias em que buscamos a Ele. Não é só quando buscamos a sua face numa jornada bíblica, mas todos os dias em que buscamos a Deus, todos os dias em que nos relacionamos com Deus, Deus fala conosco, Ele ministra o nosso espírito, Ele nos abençoa com fé, Ele nos dá oportunidades, Ele nos capacita em todo o propósito, em nome de Jesus. Amém? Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui. Estamos estudando um tema muito interessante, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel. Na segunda-feira já fomos impactados em saber qual é a estrutura desse projeto, como que esse projeto começou, o porquê que, baseado em que esse projeto ele foi na verdade, desenvolvido, não é? Porque ninguém imaginava que um homem pudesse de tal forma se colocar diante de Deus como Nimrod fez, não é verdade? A Bíblia diz que ele era um perito caçador diante do Senhor, né? Na verdade, na tradução original, ele afrontava ao Senhor, porque ele se tornou o primeiro homem poderoso na terra. E nisso nós vemos que era uma descendência de Cã, cujo Canaã, seu filho, foi amaldiçoado, né, por Moisés. Foi liberada uma palavra de que aquela atitude de Cã, né, aquela atitude de irreverência a uma autoridade, ela deveria estar sujeita à justiça, né? E a postura de santidade que teve Sem e Jafé. Então a gente vê que o homem tenta deturpar isso, lógico, influenciado pelo mal, tenta deturpar isso, levantando essa injustiça, levantando essa rebeldia, levantando essa insubmissão, e tentando subjugar a justiça. Tanto que Nimrod, que é neto de Cã, ok? Ele consegue trazer toda a humanidade para tentar unificar a humanidade. E nessa unidade que ele tenta criar, na verdade, era indo contra a desobediência à vontade de Deus, que falou para que a humanidade se espalhasse sobre a terra. E ele diz, não, vamos ficar aqui, vamos ser um, vamos ficar aqui, todos nós juntos, e aqui faremos o nosso nome célebre, o nosso nome conhecido. Então, o propósito do governo humano era fazer com que o nome de Deus fosse esquecido e o próprio nome dele fosse exaltado, ok? E aí, é por isso que Deus confunde a linguagem deles, espalha eles sobre a terra, né? Espalha ele sobre a terra, onde nessa confusão de linguagem. A gente viu também que Babel, né, que acabou gerando o nome de Babilônia e acabou gerando
um governo humano, né? Da Babilônia a gente percebe que sai todo o governo humano para a terra. Então a Babilônia foi a primeira grande estrutura de governo humano. E nós vamos continuar falando sobre isso, ok? Por quê? Porque quando a gente acha assim, né, que o homem construiu algo que pudesse dominar, que pudesse desviar o propósito de Deus, Deus vem e mostra que os propósitos dele jamais serão frustrados, ok? E lá de Ur dos Caldeus, e lá de Babel, e lá da Babilônia, Deus traz aquele com quem ele faria uma aliança, que é Abrão. E aí nós encerramos a segunda-feira, vou até, obrigado aqui, já vou fixar, nós encerramos a segunda-feira mostrando que quando Abrão, que nasce no paganismo, que nasce debaixo desse governo humano, quando Abraão crê, a justiça é resgatada. Quando Abraão crê, a justiça é resgatada. Olha que coisa linda. E aí, aquilo que seria o governo sobre a justiça divina, o governo humano sobre a justiça divina, Abraão traz de volta a justiça divina sobre os homens. Né? Ele crê e isso lhe é imputado por justiça. E a justiça que estava sobre Sem e Jafé, que foram, né, a sua descendência, foram enganados por Nimrod em Babel. Deus resgata em Abrão e traz Abrão para dominar em que terreno? Canaã. Canaã, você vê que ele diz, vai por uma terra que eu lhe mostrarei. E a terra que Deus promete para Abrão e a sua descendência é a terra de Canaã. Ok? Então nós vamos continuar nos dois últimos versículos que nós lemos na última live, que foi na segunda-feira, que está aqui ó, em Romanos 5:20. Se você não anotou lá, anote aí agora. Romanos 5:20, que diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ok? Mais uma vez a gente vendo que a graça de Deus ela se manifesta desde o início de tudo, ok? A graça de Deus ela se manifesta desde o princípio de todas as coisas. E depois ela alcança o seu ápice em Jesus Cristo, ok? Aonde se consome, né? Se consuma, desculpa, não é se consome, como se consome? Se consuma todas as coisas, amém? Mas a graça está desde o início. Então onde abundou o pecado em Babel, da soberba somado à rebeldia, a soberba de fazer um nome célebre e a rebeldia de não querer se espalhar sobre a terra porque era uma ordem divina, ali onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque de lá Deus resgata a justiça num homem chamado Abrão, faz com ele a aliança para que a sua descendência fosse poderosa na terra, amém? E em Neemias 13, 2b, a parte B do versículo também diz, mas o nosso Deus mudou a maldição em bênção. Ou seja, Canaã, que teve uma maldição liberada sobre a sua vida, porque abriu legalidade para isso. Você vê que todos os povos descendentes de Cã foram povos que se alegraram, que se regozijaram com a impureza, com a malignidade, ok? Então a gente viu quantos povos descendem de Cã e os seus descendentes, como Nínive, que depois Jonas vai lá confrontar, como o próprio Babel, Babilônia, depois a Filístia, né, os filisteus, todos povos que tinham uma inclinação para a malignidade, para a pornografia, para a impureza. E aí o que a gente vê? A gente vê que Deus vem para essa terra e transforma o que era maldição em bênção e faz de Canaã a terra liberada por maldição na terra prometida para os seus descendentes, que é Israel, até os dias de hoje. Amém? Então a gente vê que a bênção de Deus, e se você quiser anotar essa frase, sempre vai se manifestar sobre aqueles que abrem o seu coração para Ele
e o seu propósito. Neemias 13:2. Neemias 13:2 foi a referência que eu passei. Ok? Então, ó, a bênção de Deus sempre vai se manifestar sobre aqueles que abrem seu coração para Ele e para o seu propósito. Amém? E Deus nunca amaldiçoou uma raça ou um povo, mas a decisão dos patriarcas desses povos trouxeram a maldição. Entenda uma coisa. Deus, Ele não amaldiçoou um povo específico. Ele nunca quis o mal dos filisteus, ele nunca quis o mal de Canaã, ou de Cã e seus descendentes, ele nunca quis o mal do Egito de forma alguma. São os patriarcas, são os líderes, os governantes dessas nações que abrem a legalidade para a maldição. Ok? Um exemplo disso, eu quero ler com vocês aqui, de que Canaã, Deus não queria amaldiçoar Canaã, mas é a decisão de Canaã viver debaixo de maldição, a gente vê a vida de Raabe, aquela prostituta que é cananita, descendente de Canaã, e ela vem fazer parte do povo da aliança. Abra sua Bíblia aí em Josué 6:22. Olha isso. Canaã tem uma palavra liberada, que seria escravo dos escravos, ok? Sobre eles, uma palavra liberada sobre Noé, falamos sobre o perigo de uma palavra liberada debaixo de uma emoção muito forte. Só que aqueles que se arrependem diante de Deus e fazem aliança com Deus são resgatados. Não importa se nascemos debaixo de uma maldição liberada ou não. Se você nasceu debaixo de uma família que há gerações vive algum tipo de maldição, seja ela familiar, seja ela maldição nos casamentos, seja ela maldição financeira, no momento em que você se converte a Deus, no momento em que você recebe a Deus e o propósito dele, a maldição na tua vida é quebrada em Cristo. Amém? E mesmo antes de Cristo, olha o que diz Josué 6:22. Então Josué ordenou aos homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da meretriz, da prostituta Raabe, e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Veja que Raabe, ela recebe os espias de Josué, esconde e os espias, e ela pede: olha, quando vocês destruírem Jericó, porque os hebreus vieram entrando na terra prometida e conquistando tudo. Ela fala assim: quando vocês destruírem Jericó, uma coisa eu te peço, que vocês salvem a mim e a minha família. Que o Eterno entre na nossa vida. E aí eles dizem: ó, se você cumprir a tua palavra que não vai nos denunciar, nós cumprimos a nossa de que você não vai ser destruída. E Josué, ele faz se cumprir essa palavra de Deus aqui, dos homens de Deus, sobre a vida de Raabe. Olha só a confirmação disso em Hebreus 11:31. Hebreus 11:31 diz assim: também foi mediante a fé, que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Ok? Com os incrédulos, mediante a fé. Porque Raabe creu, temeu o Deus de Israel, temeu o Deus Todo-Poderoso, ela e a sua família foram salvas. Então, queridos, isso comprova que apesar de ela fazer parte de um povo que estava debaixo de um decreto de maldição, porque ela creu, ela também foi imputada por justiça, assim como Abrão. Então, não é o lugar que você vive, não é o governo que te rege, não é o ambiente que você está que determinam a bênção ou a maldição na sua vida, é a tua escolha pessoal. Olha que tremendo isso. É a tua escolha de viver com Deus ou não que vai determinar se você vai estar subjugado por essa maldição ou não. Veja quantos anos o Brasil esteve subjugado por uma maldição religiosa, por uma maldição liberada pelos nossos primeiros governantes, desde Dom Pedro,
Sabe que existe uma história, tem um livro do apóstolo René, depois eu vou indicar para vocês. Eu já indiquei o livro Babilônia e Roma, tá lá no grupo, né? Tá em desconto com o cupom Jornada Bíblica lá na Semente de Vida. Mas tem um livro, depois eu vou pegar aqui. Peraí que eu vou pegar agora, hein? Vou até parar aqui para pegar para vocês. Esse livro aqui, ó. Voltei. Esse livro aqui do apóstolo René, Ordem e Progresso. O Brasil por uma perspectiva que você nunca viu. Muito bom esse livro aqui também, falando sobre governo, ok? E aqui mostra a influência do povo de Abraão, o povo judeu, no descobrimento do Brasil, coisas que a gente não sabe. A relação de Dom Pedro II com os judeus, ok? Então, queridos, é a nossa escolha de vida que determina a bênção ou maldição. Vou até fixar esse comentário aqui. É a nossa escolha. Então, às vezes, a gente acha que, eu tô vivendo isso porque minha família sempre foi assim, foi idólatra, foi aquilo outro. Eu tô vivendo porque o Brasil está debaixo de maldição, o Brasil, país idólatra, aquele negócio tal. Ok? Tem influência, enquanto não decidimos por Cristo. No momento em que decidimos por Deus e pelos seus propósitos, isso muda. Raabe é o exemplo disso, aqui na Bíblia, ok? Agora, voltando para a nossa história em Babel, porque nós ainda vamos ter que seguir um pouquinho a história mundial, desde Babel, desde a Babilônia, porque a gente precisa ver, a Bíblia diz que no mesmo nível em que Nimrod se tornou poderoso na terra, ele também se levantou em rebeldia a Deus e seus projetos. Então Nimrod foi um homem que desenvolveu um governo humano, e na mesma forma que ele cresceu diante das pessoas, ele também cresceu a sua rebeldia em relação a Deus. Agora, a Bíblia, com o foco da narração, se você pegar a sequência de Gênesis 11 para Gênesis 12, o foco da narrativa bíblica qual que foi? Foi começar a falar a respeito da aliança que Deus queria fazer, de linkar o aparecimento de Abrão lá na terra de Sinear, em Ur dos Caldeus, na Babilônia, e a passagem de linkar esse chamado de Deus. Então, os detalhes da continuidade da vida de Nimrod não são mais comentados na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem um foco de falar do povo de Deus. Mas como essa criação do governo humano interfere nas nossas vidas até hoje, nós vamos buscar em registros babilônicos, ok, os efeitos desse governo. Qual foi o resultado dessa torre de Babel? Qual foi o resultado da fundação de Babel, que se tornou Babilônia depois? Porque, queridos, por incrível que pareça, esses resultados são catastróficos até os dias de hoje nas nossas vidas. Queridos, Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial. A primeira tentativa do diabo em formar um governo ditatorial, um governo que fosse unificado numa só linguagem, num só governo e numa só religião, foi Babel. Foi a primeira tentativa. Você vai ver que depois, no período da história, muitos outros o diabo levantou em rebeldia contra Deus. Olha isso, em rebeldia contra Deus, para tentar criar um governo único. E eu te digo que isso é a ponte de lançamento para o final de todas as coisas, aonde de novo o anticristo vai tentar levantar o anticristo, um falso profeta. Eles vão tentar levantar um único governo de novo, com uma única religião. Esse é o caminho do ecumenismo, ou seja, uma só religião, todas as religiões sendo aceitas por um discurso só,
Ah, não, tudo é caminho para Deus. Reúne aqui, vamos fazer uma reunião. Traz um pastor, traz um padre, traz um rabino, traz um pai de santo e todos liberam a bênção aqui juntos. Queridos, ecumenismo, lançamento, ponte de lançamento para o anticristo, um governo mundial. E vocês já ouviram falar uma nova ordem mundial. Você vê que esse é o princípio de Babel. Esse é o princípio de Babel, ok? E ele fundou o reino dele em oposição ao reino de Deus, ok? Em oposição ao reino de Deus. Um reino humano em oposição ao reino divino, ok? E olha onde que nós vamos chegar. Fica comigo até o final dessa live para você ver onde é que nós vamos chegar, ok? Nimrod acaba se tornando em Babel o primeiro homem, presta atenção nisso, deificado na terra. O primeiro homem feito Deus. O primeiro homem considerado Deus na terra, ok? Nimrod, que depois, através da sua mãe, ele é declarado o Deus Sol, né? O Deus Sol. Ele também foi chamado de Ninos, na cidade de Nínive. Assim como ele era Nimrod em Babel, ele era Ninos em Nínive. Hércules na cidade de Ereque, todas aquelas cidades que nós citamos segunda-feira, que foram fundadas por eles. Então ele era Ninos em Nínive, Hércules em Ereque, Marduk na Babilônia, o deus Marduk, da onde origina o nome Mardoqueu. Quem lembra disso? Quem foi Mardoqueu? Tio de Esther, ok? Nome persa de Hadassah Esther. O nome Mardoqueu vem de Marduk, ok? Na Babilônia. Mardoqueu persa, de Marduk, que é Nimrod. E Quemos ou Moloque, todo mundo já leu na Bíblia Moloque, também é o nome de Nimrod para os moabitas, ok? A Bíblia diz que ele era filho de um casal chamado Cush, filho de Cã. Cã gerou Cush, que gerou Nimrod, ok? Filho, desculpa, antes que a gente confunda, ok? Filho de Cush gerou Nimrod, e Nimrod casada com Semiramis, casou com uma mulher chamada Semiramis, ok? Então, o que a gente tem aqui? Um só reino, uma só religião, uma só língua. Guarde isso, um só reino, uma só religião, uma só língua. Todas as religiões do mundo, ok? Todas as religiões do mundo as falsas religiões foram baseadas nesse tipo de origem da Babilônia. Você pode reparar que os egípcios, depois Faraó, o que ele se faz? Deus na terra. Filho do Horus vivo, né? Não diz isso, eu sou filho do Horus vivo. Horus é o Deus Sol. Mesmo princípio. O Deus Sol na terra. Ok? Faraó segue essa linha. Os reis assírios seguem essa linha. Você vê que Xerxes se considerava Deus na terra, então ninguém podia se aproximar de Xerxes, olhar para Xerxes. Então a gente vê toda essa estrutura de um governo humano no lugar de um governo divino, ok? Uma das formas do sistema babilônico de unificar a linguagem, olha que interessante isso, era mudando o nome de todas as pessoas cujos povos eram dominados por ele. Então todas as vezes que a Babilônia dominava um povo, ele mudava o nome de todo mundo segundo nomes babilônicos. Abre aí Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos de 6 a 7. Vamos lá.
Daniel 1, de 6 a 7. Abre aí agora. Olha o que está escrito. Todos acharam? Daniel 1. Lembra? Jornada bíblica, Bíblia na mão. Daniel 1, de 6 a 7 diz assim: Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significavam, olha isso, Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é o meu socorro. Então era Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel. Esses eram os nomes hebraicos dele. Quando eles são levados para o palácio em Babilônia, para serem treinados nos conceitos, costumes, conhecimento e artes babilônicos, olha o que acontece. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. Novos nomes. Exatamente, Geisa. É isso que nós vamos falar. Nome também é identidade. Então veja só. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel, de Babel, de Baal, proteja a sua vida. E Ananias chamou de Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque. Quem é como Deus Lua? Aqui Sadraque você também pode traduzir como chegado do Deus Lua, amigo do Deus Lua, tá? Que é o final Aque. Mesaque, quem é como Deus Lua? E Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio, ou servo do Deus Fogo. Então o que Babilônia fazia? O que o governo de Babel, o governo instituído por Nimrod fazia? Dominava os povos e dava novos nomes aos povos. Olha isso, queridos. Quando eles davam novos nomes, como foi falado aqui pela Geisa, estabelecia uma nova identidade. Olha, você, Daniel, você não é mais Yahvé é meu juiz, Deus é meu juiz. A partir de agora, você é Bel, proteja a sua vida. Então desvinculava esses povos a Deus, de Deus, e os levavam ao governo humano, homens como deuses. Ok? Então, olha, agora vocês estão consagrados aos deuses babilônicos, que são homens deificados. Então, veja só como que era o trabalho para unificar a linguagem do governo humano. É sempre assim, é sempre tentando mudar o nome, é sempre tentando mudar a identidade, é sempre tentando desvincular as pessoas de Deus, principalmente o povo judeu, cujos nomes tinham significados fortíssimos. Até hoje, Miguel, Rafael, Daniel, nomes que vinham de relação com Deus. E aí o que a Babilônia tentava fazer? Mudar esses nomes para que eles se esquecessem da relação que eles tinham com Deus e se tornassem numa relação agora com homens, com o governo humano sobre a terra. E aí o que acontece? Quando Cush, pai de Nimrod, morre, presta atenção nisso, Semiramis, a esposa dele, se intitula uma deusa, afirmando que o marido era um deus. E ela buscava referência para si própria e começou a se apresentar como a deusa Lua, Ishtar, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês. Deixa eu escrever aqui. Ishtar. Ó, escrevi aí, Ishtar, a deusa Lua. Aí a história babilônica, os registros babilônicos contam que Nimrod, né, que era muito promíscuo, a estrutura babilônica sempre foi baseada em promiscuidade, orgias. Ele casa com a sua própria mãe, Semiramis.
Então Semíramis, que era casada com Cuxi, eles formaram Nimrod, geraram Nimrod. Cuxi morre, Nimrod vem e casa com a própria mãe, ok? Casa com a própria mãe. O que acontece? O que acontece? Isso a própria história babilônica conta. Lembra que eu falei que a Bíblia vai seguindo a linha para Abrão e contando a história do povo de Deus, mas a história de Nimrod, paralelamente, está acontecendo. A estruturação da Babilônia está acontecendo. E lá na frente a Babilônia encontra de novo com Israel, e aí vem o exílio. Ok? Mas são duas histórias que vão caminhando paralelamente. O que a história babilônica conta? Que quando Sem, lembra Sem? Filhos de Abrão? Quando Sem, o tio-avô de Nimrod, fica sabendo que ele toma a própria mãe, presta atenção, como esposa, ele vem, mata Nimrod, o esquarteja e expõe a sua derrota. Sem, que era um dos filhos de Noé, vem, mata Nimrod. Esquarteja Nimrod. Olha isso. E aí o que acontece? A gente vê que Nimrod morre, porém Semíramis, para que não perdesse o governo, não deixasse que imaginassem que Nimrod pudesse ser apenas um homem, não mais Deus na terra, o que ele faz? O que ela faz? Ela intitula ele como Deus Sol, divino filho do céu, o Deus Sol, e ela como rainha dos céus dos babilônicos, a deusa Lua. Ok? Semíramis, queridos, que tinha uma mente extremamente perversa, ela consegue, olha que terrível isso, mas o quanto é real. Até hoje a imagem dela é propagada por todo mundo. Todo mundo. Existe uma relação direta, e é lógico que tudo isso são registros de história que a gente tem que mergulhar e entender, porque a Bíblia vai contando uma história focada, mas as histórias vão passando paralelamente. A imagem de Semíramis, até hoje, difundida pela maçonaria, ela é conhecida. Sabe onde que ela está? Na nossa nota de dinheiro. Sabe aquela mulher na nota do real? É a imagem de Semíramis, que é a mesma imagem da estátua da liberdade. Ou a mulher da justiça, segurando a balança. Ok? Foi a mulher símbolo da Revolução Francesa. Você sabe que quem deu a Estátua da Liberdade de presente para os Estados Unidos foi a França. Ok? Então é aquele símbolo, aquela mulher símbolo da Revolução Francesa. Tudo isso arquitetado, não vamos falar, não vamos entrar. É só para você entender o quanto isso foi disseminado, o quanto isso ganhou força como um governo mundial, como um governo humano na Terra. Tudo isso arquitetado pela maçonaria, né? Que veneram dois homens bíblicos, dois nomes bíblicos, Nimrod e Salomão. Não se esqueça que Salomão terminou a vida dele, o rei Salomão terminou a vida dele acendendo incensos para Baal, Astarote, que é Semíramis, e outros deuses pagãos. Ok? Então por que eu estou contando tudo isso? Porque tudo isso estruturou, porque Babel, queridos, não é simplesmente uma torre construída num dia que Deus foi lá, destruiu a torre e espalhou o povo. Não, o conceito de Babel, o conceito da Babilônia interferiu nas nações da terra. E enquanto o povo judeu foi crescendo no governo divino, o mundo foi crescendo no governo humano. E a mesma batalha de Sem contra Nimrod, a mesma batalha de povos de Deus contra povos pagãos, acontece até os dias de hoje, só que hoje de uma forma
espiritual. E é por isso que nós já tivemos na jornada bíblica as guerras bíblicas, para mostrar que as nossas armas hoje, elas são espirituais para vencermos essas guerras. Quantos estão entendendo? Quantos estão seguindo a linha de raciocínio? Solta coração, coloca aí as suas mãozinhas aqui, e eu estou falando, ó, estou entendendo. Vamos lá. Então o que acontece? Semíramis engravida, não de Nimrod, porque lá era orgia para todo lado, e dá luz a um filho cujo nome é Tamuz. Tamuz. Que ela disse ter recebido o espírito de Nimrod. Então, para ela não falar que ela estava grávida lá por causa das orgias e por causa da vida sexual ilícita, ela disse que Nimrod voltou e a engravidou. E aí nasceu Tamuz, né? O Filho de Deus na Terra. O Filho de Deus na Terra. É por isso que muitos que querem confrontar a Bíblia dizem assim, a história de Jesus aconteceu antes lá na Babilônia. Olha isso. A história de Jesus aconteceu já. Se você pegar escritos antigos, a Bíblia só descreve algo que já aconteceu lá no passado. Cuidado, viu? Muita gente fala isso. Você não sabia, não? Você não sabia que essa história que Deus veio e trouxe o seu filho e fez com que uma mulher ficasse grávida? Isso já aconteceu na Babilônia. Isso já aconteceu lá em Babel. Queridos, presta atenção como o diabo é sujo. Como o diabo é maligno para tentar estabelecer um governo humano e destituir o governo divino. E aí o que acontece? Esse Tamuz nasce, se torna um caçador, mas a história conta que ele morre atropelado, pisoteado por um porco selvagem. Então, queridos, dá para comparar a história de Tamuz com a história de Jesus? Jesus nasceu, cresceu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Tamuz nasceu, virou um caçador, morreu pisoteado por um porco selvagem. Esse é o filho de uma deusa? Esse é um Deus encarnado? Acho que não. Mas nós precisamos conhecer, porque senão vem discurso e fala assim, você sabia que existe essa mesma história de Jesus lá na Babilônia? Aí você fica, lembra que eu falei, a jornada bíblica é conhecimento histórico e conhecimento e revelação da palavra para nos dar argumentos e conhecimento em relação àquilo que se levantam como inverdades nesse mundo. Amém? E aí o que acontece? Para não alegar que Tamuz era simplesmente um homem que morreu, foi criada uma lenda. Que ele voltou para o sol. Então, do mesmo jeito que ele veio e nasceu, deu sol, ele volta para o sol. E no lugar da sua morte, nasce um pinheiro. Todo aniversário de Tamuz Nimrod, né? Tamuz Nimrod, que é Nimrod reencarnado. Tamuz era Nimrod reencarnado. Então, por isso, nasceu o conceito da reencarnação, ok? Nimrod reencarna em Tamuz, e Tamuz volta para o sol. Então, todas as vezes, todo ano, quando eles visitam esse pinheiro que nasceu no lugar onde ele morreu pisoteado pelo porco selvagem, criou-se a tradição de deixar presentes debaixo desse pinheiro. E eu acredito que aí sim, nós já começamos a fazer uma relação com uma história muito, muito, muito atual de presentes debaixo de um pinheiro. Qual é o dia que se comemora essa morte e renascimento? Dia 25/12, que é o dia do Deus Sol, que é o dia dos solstícios. Ok? Agora, preste atenção. Preste atenção. O que Deus fala a respeito desta árvore? Jeremias 10, abre aí. Jeremias 10, versículos de 1 a 4.
Jeremias 10, de 1 a 4 diz assim: Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahvé, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais do céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, o costume religioso das nações é inútil. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com suas ferramentas, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia no chão. Ok? Qual é o costume da religião dos povos pagãos? Corta-se uma árvore da floresta, um artesão trabalha e enfeita essa árvore com ouro e prata e prega ela no chão para que ela não balance e caia. Esse é o costume do paganismo, não do cristianismo, ok? Isso precisa ficar bem claro da onde nascem alguns costumes. Quando eu digo que a história de Babel, ela influencia diretamente a nossa história até os dias de hoje, é porque é uma realidade. Os costumes nascidos desde Babel, da Babilônia, vêm até os dias de hoje, ok? E em Ezequiel 8, abra aí, Ezequiel 8:14, olha só. Ezequiel 8:14 a 16, Ezequiel 8:14 a 16, diz o seguinte, presta atenção porque agora vem a base do nosso estudo de hoje, ok? Então me levou para a entrada da porta do norte da casa de Yahvé, o templo. Aonde Ezequiel foi levado, lembra do Vale dos Ossos Secos? A visão, ser levado, Deus levar até e dar uma visão a ele. Ele é levado ao templo, à casa de Deus. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamuz. Tamuz, filho de Semiramis, Nimrod reencarnado. Ok? E Deus indagou-me: viste isso, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores que estas. E no mesmo instante me transportou ao ato de dentro, o pátio interior da casa de Yahvé, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Yahvé, e tinham seus rostos voltados para o Oriente. Para onde que Nimrod levou o povo de Deus? Para o Oriente. E estavam prostrados, adorando o Deus Sol. 25 homens. O que Apocalipse diz? As 12 tribos, mais os 12 apóstolos e Jesus, os 24 anciãos com Jesus, com Deus, formando o concílio eterno dos 24 anciãos mais Jesus, sentados à mesa julgando a terra. 25 homens. Ok? Esses 25 homens estavam de costas para Deus e tinham seus rostos voltados para o Oriente, adorando o Deus Sol. Deus mostrava para Ezequiel os homens praticando o paganismo da casa de Deus, dentro da casa de Deus. E eu faço uma pergunta para reflexão nessa manhã. Diferente dos dias de hoje? Será que hoje dentro da casa de Deus o paganismo foi extirpado, foi retirado? Ou mesmo ainda dentro da casa de Deus, muitos conceitos e costumes pagãos podem estar sendo
praticados. Queridos, anote aí, a igreja perde força de conquista espiritual quando deixa o paganismo entrar em seus costumes e práticas. A igreja perde força de conquista espiritual quando deixa o paganismo entrar em seus costumes e práticas. Ok? Ezequiel viu, Deus mostrou para ele, dentro da casa de Deus, as mulheres no portão, os homens entre o pórtico e o santuário, voltados para o Oriente, voltados para Babel, voltados para a Babilônia, adorando o Deus Sol. Ok? Eu garanto que há. E muito ainda. Tudo com o discurso. Mas é só uma tradição das nossas famílias. E Jesus diz em Mateus 23, por causa das vossas tradições, vós invalidais a palavra de Deus. Amém? Agora presta atenção, para a gente entender e poder ir aqui para o encerramento. Com Tamuz nos braços, Semíramis perpetuou a ideia da deusa mãe. Ok? Com Tamuz nos braços, Semíramis perpetuou a ideia da deusa mãe e inseriu o que é conhecido em todas as línguas, em todos os povos. Vou até postar isso aqui. Deixa eu só fixar esse comentário aqui. Inseriu o princípio do mistério da mãe com a criança, que existe em praticamente todas as religiões, as grandes religiões. O mistério da mãe com a criança. Na Fenícia, é conhecido como Astaroth, mãe de Baal. Na Assíria, Ishtar, mãe de Inanna. No Egito, Ísis, mãe de Horus, o deus Sol. Na Grécia, Afrodite, mãe de Eros. Em Roma, Vênus, mãe de Cupido. E no cristianismo romanizado, Maria, mãe de Jesus. A mãe com o menino no colo. Ok? Nunca ache você, olha isso, que há alguma história bíblica, existe apenas na Bíblia como uma ilustração. Ok? Não ache você que existe... Qualquer história bíblica existe apenas como uma ilustração na Bíblia. É uma passagem interessante. Não. Nada na Bíblia está à toa. Nem está a mais, nem está a menos. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Tudo que está na Bíblia tem ensino. Tudo que está na Bíblia tem revelação. Então a gente vê como essa estrutura babilônica, ela influenciou o mundo todo. Desde onde? De Babel. Soberba somado a rebeldia. Ok? Soberba somado a rebeldia. Ok? Agora, voltando a Gênesis 11, que é o nosso texto de estudo, Babel se torna o símbolo do governo, reino humano na Terra. Coisa que Deus nunca quis. Coisa que Deus nunca quis. Deus sempre quis levantar homens que exercessem autoridade, mas o governo, o reino, fosse dele. Ok? Vocês estão entendendo? Deus nunca quis um governo, um reino humano. Deus sempre quis que homens exercessem autoridade, por isso honra pai e mãe, por isso os governantes, mas Deus nunca quis um governo, um reino humano na terra. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. 1 Samuel 8,
4. Olha isso. Que aqui, agora isso fica muito claro. E nós vamos ver o que Deus tem de lindo com isso para nós. Amém? Diz assim, por isso, 1 Samuel 8,4, por isso todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel. Samuel era uma autoridade. Em Ramá. E poderaram-lhe, tu envelhecestes e os teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto no coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida, atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. O que o povo pede? Até então não existia um governo, existiam autoridades. Então Samuel era o juiz, profeta sobre o povo. Olha isso, sobre o povo. E aí o que acontece? Os filhos de Samuel não conseguiam manter aquela influência de autoridade, aí o povo se reúne e fala assim, Samuel, pede para que Deus constitua, não pede para Deus, constitua você sobre nós um rei que exerça justiça. Queridos, era a mesma coisa que eles estão falando assim, Deus é muito injusto. Precisamos de alguém que faça justiça. E aí ele diz, queremos um rei como os povos ao nosso redor têm um rei. Nós também queremos um rei. Que povos eram esses que estavam ao redor? Os povos constituídos por Babel. Os povos sujeitos à Babilônia. Nessa época, principalmente os filisteus, que eram os maiores inimigos do povo de Deus naquela época. A Filístia, lembra? Também nascido debaixo da maldição de Cã sobre os povos. Queridos, qual é o legado de Nimrod? O reinado humano. Por isso que quando Jesus ele é inquirido por Pilatos, Pilatos pergunta assim, se tu és rei, aonde é o teu reino? E a resposta de Jesus qual que é? Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. João 18:36, olha isso, queridos. Ao que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele diz, eu te darei a glória dos reinos deste mundo. Dos reinos deste mundo. E Jesus, muito obrigado, porque meu reino não é deste mundo. Presta atenção numa coisa, se queremos ser livres do governo mundano e pagão, precisamos fazer de Jesus nosso rei, além de Senhor e Salvador. Jesus é nosso Senhor e Salvador, mas nós precisamos também fazer de Jesus o nosso rei. Deixar com que ele reine sobre nós. Porque se Jesus não reinar sobre nós, o reino humano exerce influência e governo. Seremos influenciados e governados pelo governo humano se Jesus não for nosso rei. Se Jesus não for aquele que reina sobre nós. Quantos estão entendendo isso? Olha isso, gente. Olha onde que Deus está nos levando.
tanto de conhecimento e revelação como de instrução, para que nós mudemos a nossa postura. Veja que os judeus mesmo, o povo hebreu mesmo, queria ser igual aos povos da terra. E muitas vezes nós cristãos queremos ser iguais às pessoas do mundo. Queremos fazer o que as pessoas do mundo fazem. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem Jesus como seu rei, você não tem mais como ser igual ao mundo. Se Jesus é o teu rei, você não tem mais como ser igual às pessoas do mundo. Se Jesus é o teu Senhor e é o teu Salvador, Ele te tirou do império mundano, do império das trevas, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado por um caminho que se chama Cruz do Calvário. Você foi resgatado por um caminho que se chama Cruz do Calvário. Então nós não podemos mais nos sujeitar e nos submeter de novo ao governo pagão deste mundo. Precisamos renunciar. Precisamos abrir mão. Precisamos tomar o caminho da santidade que nos leva ao governo divino, que nos leva à presença de Deus, que nos leva ao reinado eterno do Filho do seu amor. Jesus está nos dizendo nesta manhã que há um governo dele sobre nós, que não pode ser substituído mais pelo império das trevas. Mas nós precisamos nos avaliar e nós precisamos influenciar para que o paganismo não tenha mais acesso. Hoje, o canal pagão, o canal do paganismo, que influencia muitas vezes a própria igreja do Senhor Jesus, não é Jesus, mas é a igreja do Senhor Jesus, é o discurso humanista. Ou seja, cristãos querendo ser iguais ao mundo, através de um discurso humanista. Mas Deus está aqui trazendo conhecimento, revelação e instrução para que nós não nos sujeitemos mais àquilo que Satanás mostra como glória e conquista dos reinos da terra. Queridos, os reinos da terra foram sim influenciados por Babel. Mas Jesus, ele trouxe uma nova influência, resgatando a graça redentora, resgatando a graça aonde abundou o pecado, para superabundar a graça dele, em nome de Jesus. Só quem crê e quem recebe disso, diga: eu recebo. Meu Deus, só tenho mais 1 minuto aqui. E nesse 1 minuto, eu quero te dizer que nós não fomos só chamados para não vivermos debaixo do jugo de Babel. Nós somos levantados para influenciar pessoas a saírem debaixo desse jugo, desse governo autoritário de Satanás, que oprime, que macula, que fere, que machuca, que destrói. Quantas pessoas a gente não vê debaixo de um jugo de medo, de angústia, governados pelas trevas? Mas eu e você fomos levantados nesse tempo para mudar essa história, através da verdade que a palavra de Deus nos ensina em nome de Jesus. Amém? Querido, se prepare, porque amanhã nós vamos falar sobre linguagem. O quanto Babel influencia a linguagem e o quanto nós precisamos unir a nossa linguagem com a de Deus. E sábado na imersão, nós vamos falar sobre propósitos e motivações. Queridos, tem muito ainda para aprender com esses únicos versículos de Gênesis 11, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. O tempo aqui já está esgotando. Muito obrigado por você estar aqui. Eu quero dizer que você é uma influência para o reino de Deus. Valéria, Ana, pastora Nádia, Lica, Nazaré, Marilza, Helena. Deus, é sexta, não é amanhã, é sexta, hein? É sexta e sábado, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que o paganismo caia por terra e a essência perfeita do cristianismo se levante sobre as nossas vidas agora e a gente não esteja mais sujeito a esse governo humano, mas nós estejamos totalmente linkados no governo divino, resgatado pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach.
Beijo no coração, amo a tua vida, amo tua casa, amo tua família, agradeço pela confiança e vamos para frente, porque ó, tem muito ensino de Deus na nossa direção ainda, em nome de Jesus. Encerrando em 3, 2, 1. Beijo!